E esse assunto de guarda compartilhada é um assunto delicado mesmo, né? Muito, muito delicado, porque normalmente quando o casal se separa, a pessoa que mais sofre nessa situação é a criança. Então a gente lida muito com a dor da família em si, que está se desfazendo, e com a criança que fica naquele fogo cruzado, porque são muitas questões ali que existem ainda entre o ex-casal. Sim. E que acaba que a criança sofre toda essa situação. Exatamente. E fala pra gente o que é exatamente a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, eu acho que existe até uma dúvida muito latente na maioria das pessoas, que eles acreditam que a guarda compartilhada significa que a criança vai ficar um período de 15 dias com o pai ou 15 dias com a mãe. E, na verdade, não é isso. A guarda compartilhada, ela se trata do compartilhamento das decisões e das responsabilidades dessa criança ou desse adolescente. Então, quando a gente está falando do que é a guarda compartilhada, é tão somente em relação ao compartilhamento das responsabilidades. Entendi. Então, e qual a diferença da guarda compartilhada, então, para a guarda unilateral? A guarda unilateral, ela também se trata das responsabilidades, mas a gente já tem um pouquinho de modificação. Por quê? Porque a guarda unilateral, quem toma as decisões é normalmente o guardião. É aquele que é nomeado guardião dessa criança ou desse adolescente, do filho. Sim. E aí, ele vai tomar todas as decisões unilaterais, como a própria modalidade da guarda diz, mas isso não exime a responsabilidade do outro genitor de fiscalizar, de acompanhar. Sim. Então, entre a guarda compartilhada e a guarda unilateral, a diferença está exatamente nesse ponto. No bater o martelo da decisão. Exatamente. Quem normalmente tem uma guarda compartilhada precisa consultar o outro genitor para saber se concorda com a escola que vai estudar, se vai fazer atividade extracurricular, inglês ou natação, por exemplo. Mas quando a guarda é unilateral, matricula e vai. Entendi. E aí o outro genitor fica só realmente fiscalizando se o que está sendo feito para a criança atende o melhor interesse dela. Então, pode ser que haja a possibilidade da guarda ser compartilhada, mas, por exemplo, a criança morar somente com um dos genitores. Sim, é o que normalmente acontece. A guarda compartilhada, a gente tem uma ideia de que a criança precisa ter um lar referência. Então, o lar referência dessa criança é onde ela entende que é a casa dela, é onde ela entende o ambiente em onde ela mora, os amigos ali, os vizinhos, a escola onde ela estuda. Então, quando a gente está falando de guarda compartilhada em si, a regra é que essa criança tenha um lar. Normalmente é o domicílio materno, mas também não impede que seja o domicílio do pai também. Um domicílio fixo, exatamente. Entendi. E em quais casos que a guarda compartilhada ela é mais aplicada? Normalmente, no geral, a gente tem no ordenamento jurídico a regra que a guarda deve ser compartilhada. Por quê? Porque atende o melhor interesse da criança. E quando a gente fala de guarda, a gente realmente não está falando do direito do pai ou da mãe. O que precisa estar em voga é o direito da criança. Essa criança, ela precisa ter essa sensação de pertencimento, entender que ela tem um pai, mas também entender que ela tem uma mãe. Então, a gente, nesse cenário, entende que, né, o ordenamento jurídico entendeu que a melhor maneira de balancear essa convivência entre pai e mãe é com a imposição da guarda compartilhada. Maravilha. E acaba que também, na guarda compartilhada, já até fugindo um pouquinho, questão de pensão alimentícia também. Entra aí dentro desse meio também? Entra. Normalmente, quando a gente tem um lar residência fixado, isso significa que o convivente, que é aquele que vai ter momentos com a criança, e em períodos mais espaçados, a gente costuma muito dizer no escritório que esses 15 em 15 dias é uma receita de bolo. Na verdade, a gente não precisa seguir dessa maneira. O pai, por exemplo, quando ele é convivente, ele pode ter um período maior com o filho. Ele pode pegar todo final de semana, ele pode pegar na escola durante a semana. Então, a gente tem ali um cenário em que a criança convive com o pai. Mas isso significa que se ele convive com o pai, se a criança convive com o pai, nesse caso, paga os alimentos, paga a pensão alimentícia. Interessante, interessante. E é como você falou, né, que busca realmente o bem-estar da criança. Isso. Aquele cenário ali de brigas que geralmente tem numa separação, num divórcio, tudo isso tenta ser amenizado justamente para a criança, para que ela venha ter um ambiente mais saudável, um ambiente mais feliz, um ambiente melhor, até porque não é do interesse também separar a criança ou do pai ou da mãe. É interessante colocar a criança unido com os dois. Exatamente. É por isso que o ordenamento jurídico resolveu, com a lei da guarda compartilhada, estabelecer o que vai acontecer com essa criança quando essa família estiver se desfazendo. Eu até acredito, assim, é um posicionamento meu, que
a família não acaba. O que acaba realmente, o que muda é a modalidade de como ela é exercida. Sim. Então, a criança vai ser esse elo que vai unir esses pais eternamente, mas o que precisa ser feito daqui para frente, né, desde a separação até o que vai acontecer no futuro, é sempre sobre proteger a criança. Então, a guarda compartilhada é realmente o melhor cenário. E nem sempre precisa ir até a justiça, né? Às vezes, dependendo do convívio dos pais, ali mesmo eles conseguem resolver isso e viver em paz, sem precisar ir até a justiça. Mas é raro também, né? Esse é o mundo das ideias. Na prática, não costuma ser assim, infelizmente. E como que é uma audiência, assim, para definir uma guarda compartilhada? Curiosidade. Eu nunca participei, eu não sei como é que é. Olha, a audiência é um momento mais tenso. Porque pelo menos os casos que chegam pra gente no escritório, existe um litígio muito grande entre os pais. E aí, o que nós temos na fase da audiência já? Muitos fatos já aconteceram, fatos isolados, que a gente deixa para levar para o processo realmente no momento oportuno, porque se tudo que acontecer nesse intervalo, a gente comunicar no processo, o processo não anda, a gente tem realmente uma justiça bem lenta. Então, na audiência em si, primeiro é realizada uma audiência de mediação. E aí, qual é o intuito da mediação? É uma mesa redonda como essa, para que os pais conversem e entendam ali qual é o cenário que a criança vai viver dali para frente e que um ou outro não deixe também de ter esse contato com a criança. Só que a realidade é que, muitas das vezes, quando a gente chega nesse momento, principalmente na mediação, e nós, advogados, não temos obrigatoriedade de estarmos presentes, mas eu sempre gosto de ir para até acalmar os ânimos, porque as partes estão muito inflamadas. Isso pode ser muito prejudicial durante o processo. Total, porque o litígio ele só traz realmente mais atraso no andamento, mais discussão, e acaba que a mediação, que é uma ideia de realmente ali, o mediador ele tem uma função maravilhosa de tentar chegar num acordo. Quando a gente não consegue chegar nesse acordo de primeira, eu sempre sugiro que a gente faça um acordo provisório, porque não dá para definir como vai ser a vida da criança daqui para frente e que isso seja para sempre, fique engessado. Então, a gente propõe um acordo provisório e volta, depois de mais ou menos uns 3 meses, para entender se aquele cenário fez sentido ou se não fez. Mas então já não é definitivo de uma vez. Não é definitivo, mas é como se fosse o período de experiência no emprego. 3 meses ali de experiência para ver se vai dar certo. É como se fosse isso. Só que muitas vezes a gente lida com a outra parte que não quer ceder. Ou os nossos clientes também, que às vezes não entendem que não é o melhor para a criança. Mas a gente sabe, no fundo, que a questão é com o outro ainda. É uma questão entre os adultos e não sobre a criança, infelizmente. Infelizmente. Deveriam buscar somente o interesse da criança que está ali inserida no meio dessa bagunça toda, que ela não teve culpa de nada, né? E teria uma idade mínima para ser decidido entre a guarda compartilhada ou a guarda unilateral? Não tem idade mínima. Isso também é um mito. E, de um modo geral, as pessoas acreditam que a criança ela só pode passar a ter convivência, por exemplo, quando a gente está falando de uma separação, que a criança vai ter convivência com um pai, depois de uma certa idade. Nasceu, a guarda já pode ser compartilhada. Nenenzinho? Nenenzinho. E aí você me olha com essa cara, assim, admirada e pergunta, nenenzinho? Eu tenho uma filha de 3 anos, imagina só. Não vou soltar, é minha. Pois é, mas o pai tem também direito de conviver. E aí, o que a gente traz para o processo? Como eu sempre estou falando aqui, o melhor interesse dessa criança. Uma criança que está ainda no aleitamento materno não tem condições de dormir na casa do pai. Mas esse pai tem condições de opinar, de decidir sobre as questões relativas à filha ou filho. Então, esclarecendo, a guarda compartilhada não é só a questão de dormir, passar fim de semana e voltar. Mas é a questão também de opinar na criação, enfim, em tudo que diz respeito à criança. Exatamente. Essa é a questão. A maioria das pessoas entende que a guarda compartilhada é sobre o dormir, é sobre o conviver. E é muito além disso, sobre as decisões. Por isso que uma criança recém-nascida, se o pai achar que é necessário, ele pode ingressar com a ação de guarda para regulamentar. E aí, óbvio, né? Não tem como a gente, num cenário como esse, levar essa criança para pernoitar com o pai. Como é que a mãe vai amamentar? E as mães sofrem muito também com isso. A gente atende muitas mulheres, então elas vêm com essas dores pra gente. Só que é um direito do pai. E aí a gente traz ali as consequências do não deixar, do não permitir. Que são seríssimas.